Boa noite, porque hoje à noite vai ser um musical muito louco, muito bonito. O cenário já está bem convidativo, né? Vamos celebrar o Natal hoje no Egito. Ano passado nós celebramos o Natal com os insetos. Esse ano é com o nosso amigo Faraó. Vai ser muito divertido, muito engraçado e muito criativo ver as crianças participando de tudo isso. O mais especial não é nem a apresentação, né? É o processo todo, elas se preparando, elas se sentindo se sentindo úteis e olhando para tudo que elas podem fazer, né? A igreja agora, a igreja que trabalha, a igreja que também é liderada pelas crianças. As crianças vão liderar a gente hoje no louvor. Estejam também orando pelos preparativos aí, tudo que vai ser feito. Estou muito contente em ministrar hoje com esse fundo aí do Egito. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler no capítulo 1, o verso 18 até o 25. Mateus 1, a 25. Você pode acompanhar aí durante a semana, compartilhar no informativo que você recebeu. Você tem aí um pouco do que eu vou conversar agora com você, e é uma forma de você multiplicar essa ideia, multiplicar essa palavra na sua semana. Alguns de nós vamos ter oportunidades com a família, então faça desse tempo. Não perca essa oportunidade, faça desse tempo o momento que Deus vai abençoar, tocar, marcar o Natal dos seus familiares com a palavra dEle, com a presença dEle. Mateus 1, 18 a 25. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho, o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, a ele dará o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Presta atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento, enquanto ela não teve o menino a quem chamou Jesus. Esse é o momento da história que tudo se consuma. O reino de Deus é chegado, Jesus havia sido prometido, em toda a palavra de Deus, os profetas haviam falado sobre ele, e agora ele está ali, sendo uma concretização do plano de Deus. É lindo ver o quanto que Deus deu os seus sinais em todo o tempo, e não somente com os profetas, mas agora que o Espírito Santo engravida Maria. E essa é a função do Espírito Santo também nos dias de hoje, nos engravidar de Jesus, fazer com que nós creiamos em Jesus. Essa é a função do Espírito Santo, nos fazer receber Jesus na nossa vida e viver para Ele, viver, porque a vida toda muda depois que Ele vem na nossa vida. A vida toda muda quando nós nos
encontramos com Ele. E a palavra que o anjo traz para José nesse sonho é uma palavra de Isaías capítulo 7. E é um bom exercício bíblico, toda vez que nós formos estudar a Bíblia, a gente olhar para o texto original, que ele está citando aqui. O anjo está citando um verso, o anjo está citando uma frase dita pelo profeta Isaías, e a gente tem que ir lá. Não dá para ler isso aqui e ficar por isso mesmo. Olha comigo lá em Isaías capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler a partir do verso 3. E a minha Bíblia está um pouquinho diferente da sua, porque eu estou lendo na versão A Mensagem. Então, o Geraldo vai colocar na NVI e você tenta acompanhar aí, tá bom? Fazer esse exercício também. Isaías, capítulo 7. Verso 3, para você entender um pouco a história, o Senhor Deus tinha dado uma promessa para Davi, que o reinado de Davi não teria fim, e que Jesus viria dessa dinastia, Jesus viria a partir dessa monarquia. Tanto é que lá no texto que nós lemos, o anjo fala, José, filho de Davi. Isso é importantíssimo, porque Deus cumpre as suas promessas. Ele havia dito que Jesus viria do trono de Davi, então ele está mantendo a história desde o início. E aqui existe uma ameaça ao trono de Davi. No momento da história é Acais, que é o rei. Ele é sucessor de Davi, ele está levando a história, o peso da promessa de que Jesus viria a partir dessa linhagem na história. E quando ele passa por esse momento em que dois outros reis se levantam para aniquilar ele, aniquilar o reino dele, vem uma palavra de Deus para consolar Acais. Olha só o que diz o verso 3 em diante. Então o Eterno disse a Isaías, vá e encontre-se com Acais, leve também seu filho, encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai... Deus deu toda a localização do GPS aqui de Acais. Isso fica na estrada que vai para o lado público dos lavandeiros. Diga a ele, ouça, olha só a palavra de Deus para Acais. Acais, acalme-se, não tenha medo, e não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias, de Efraim, tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo, vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo sobre eles. Mas o Eterno, o Senhor, diz, olha a situação, disseram, vamos detonar, vamos fazer e acontecer, e aí Deus diz, mas o Eterno diz. A vida da gente é um pouco assim, a gente ouve o diagnóstico, ouve pessoas, ouve opressores, mas o que importa é o que Deus diz. Olha só o que Deus diz. Isso não vai acontecer, não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco, o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e rei da Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme.
O Eterno falou novamente com Acais, dessa vez disse: peça um sinal milagroso ao Eterno, qualquer coisa, seja ousado, pode até pedir o céu. Mas Acais respondeu: eu nunca faria isso, verso 12. Jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: então ouça isso, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes, mas agora você está cansando Deus. Por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você mesmo assim. Preste atenção, e aqui a citação. Preste atenção. A virgem dará, ou ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, e quer dizer Deus conosco. É muito comum na Bíblia a gente achar esses textos paralelos, sobretudo a respeito de Jesus. A Bíblia toda está cheia desses sinais. E o que está acontecendo aqui no contexto de Isaías com o rei Acais tem a ver com um contexto histórico, e esse Emanuel aqui é um Emanuel, o Emanuel é título, não é nome. O Emanuel aqui é aquele que vai vir e todos vão entender que Deus está conosco. Você está com medo que o reino seja destruído? Eu vou te dizer uma coisa, e o que eu vou te dizer é: Emanuel, Deus está conosco. Você não está só, você não está entregue à sua própria sorte, Deus está com você, Deus está presente, Deus não abandonou, Deus não é um relojoeiro que deu corda no relógio e largou mão do mundo. Deus está interessado na tua história. Enquanto Ele resolve a tua história, Ele também te usa na história dele. E esse Emanuel aqui, esse filho prometido, e a versão hebraica do texto não é a virgem dará à luz, mas a jovem dará à luz, aqui tem a ver com Ezequias, o próximo rei. Aquele que iria continuar o legado, iria continuar. Esse seria o Emanuel. E esse Emanuel é um tipo de Emanuel. É um tipo, isso é uma característica da literatura hebraica e, por excelência, da Bíblia. Você vai ver vários momentos na Bíblia, no Antigo Testamento, tipos. Uma forma de exegese que nós fazemos, de estudo da palavra de Deus, de interpretação do texto, é perceber alguns tipos. Por exemplo, quando Moisés levanta a serpente no deserto, faz uma serpente por orientação de Deus, e ele faz esse monumento para que se lembrassem que Deus dá a salvação. E aí Jesus depois, centenas de anos depois, quando ele está ministrando, ele fala: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente, aquele monumento, aquela ideia que Deus deu para Moisés, tem a ver com um tipo de salvação que Jesus representa. Está dando para entender aqui? Quando perguntaram para Jesus: Jesus, faz um milagre aí, faz um abracadabra aí. Jesus disse: eu não vou fazer outro sinal além do sinal que foi dado por Jonas, que passou 3 dias na barriga do peixe. Passar 3 dias dentro da barriga de um peixe não é um fato histórico solto na história. 3 dias na barriga de um peixe tem a ver com um sinal, tem a ver com o tipo, tem a ver com algo maior, algo grandioso que tem lá na história, que está acontecendo no plano eterno de Deus. Está ficando claro? Então, quando aqui Acais está com medinho, e aí Isaías é enviado para acalmar Acais. Acais também não era flor que se cheire, não. Acais tinha lá as suas dificuldades. Tanto é que ele fala assim: você é hipócrita. Peça um sinal para Deus. E ele diz assim: não, imagina. Sinal?
Não, senão eu não vou pedir. Claro que eu não vou pedir nada para Deus me confirmar nada. E no coração, na verdade, ele queria sim um sinal. E Deus diz assim, para, você está querendo enganar quem? Tem uma bronca aqui, no meio do negócio que Deus salva a vida dele, Deus dá uma bronca aqui para ele. Para de ser hipócrita, rapaz. Você está querendo sim, eu vou te dar. E o sinal que eu vou te dar é que a jovem vai ficar grávida. E esse menino vai se chamar Emanuel. Não chamar de nome, mas o chamar de título. Esse vai ser uma evidência de que Deus está conosco. Uma evidência de que pode acontecer o que acontecer, pode vir um diagnóstico, pode vir a palavra de quem for, Deus está conosco, podem dizer o que quiser, o que Deus diz é o que importa. Deus está conosco, Emanuel. E por muitos momentos na nossa vida, Deus faz a mesma coisa. Deus senta do nosso lado, o Espírito Santo fala ao nosso coração, Emanuel. Mas essas duas cenas estão ligadas. Porque quando acontece o momento de crise de José, e a gente aqui olha para a Bíblia, às vezes só olhando para os grandes feitos, para as vitórias, mas a gente começa a ver os detalhes. Imagina só a piração na cabeça de José. A noiva dele, a namorada dele, que um dia estava ali se preparando para o casamento, guardando dinheiro, já procurando apartamento, já pensando como é que ia ser o chá de cozinha, e aí de repente a menina aparece grávida. E aí, isso é tão estranho, tão louco, tão de outro mundo, que Deus diz assim, deixa comigo que eu que convenço ele. Ele manda anjo, manda a galera toda avisar, José, calma, José, eu sei que isso é muito mistério, é muito louco, como assim? Mas lembra que, aí o anjo diz, lembra que foi dito que Deus estaria com você? Então eu vou dizer a mesma coisa que Acais precisou ouvir. Deus está com você. Está estranho, a história não está encaixando, aparentemente. A Bíblia diz lá em João capítulo 12, que os discípulos, depois que aconteceu o que aconteceu com Jesus, que entenderam. Mas ele fala, caramba, era ele, rapaz, olha, tudo que foi dito, está tudo encaixadinho. Não é assim que acontece com o soldado que está lá ao pé da cruz? Um concerto que eu sempre faço, que a cruz não tem dois pés, então é ao pé da cruz, a gente canta algumas músicas erradas, né? Não é aos pés da cruz, a cruz só tem um pé, ela só tem um pé, não é com dois pés, não. E aí, esse soldado vê Jesus, vê a cena toda, começa a colocar os fatos em sequência, ombro a ombro, cada fato, cada palavra, cada ensinamento, e ele vê aquela cena, terremoto, o véu do templo se rasga, os mortos ressuscitam, ele começa a ver aquilo que está tudo dito e predito, e ele diz assim, esse era o Filho de Deus. Eu entendi. A história está toda aí, os sinais estão todos aí. E aí acontece com José isso. Sabe, calma. Ele fala a mesma coisa, calma. É engraçado isso, que a citação não é só de que a virgem dará à luz um filho e você vai dar o nome de Emanuel. De Jesus é a continuação do texto, né? Que esse é o nome mesmo dele. E o nome do nosso Senhor Jesus. A gente não chama só Jesus, porque na época de Jesus havia vários Jesus. Jesus é outra forma de dizer Josué. Então, Josué tem um livro na Bíblia e tantos outros personagens, e dizer só Jesus, o nome do nosso Deus é Senhor Jesus, o Cristo, o Emanuel, não tem fim o nome dele. Por isso que nós o adoramos. E aqui em Mateus é o momento que mais se vê isso, adoração, porque esse é o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Esse é o nome que nos acalma.
Esse é o nome que, quando nós recebemos uma notícia ruim, esse é o nome que nos acalma. Eu passei por uma experiência há um tempo atrás, eu já contei isso, mas eu tive uma crise de amidalite muito grave no acampamento quando eu era adolescente, lá em Barbacena, brincadeira, lá em Manaus. E eu fiquei muito mal, muito doente, com febre, já com infecção generalizada. Pra você ter uma noção, eu fui do acampamento, do sítio onde nós estávamos, até o hospital, e a Fernanda, minha esposa, na época era só a minha amiga, e ela já dirigia, ela é 2 anos mais velha do que eu, então ela já dirigia, ela me salvou, literalmente, ela me levou do sítio para o hospital, e eu separando com o meu dedo as minhas amígdalas para conseguir respirar. A minha esposa também é uma heroína. E aí nós chegamos no hospital e meus pais nos encontraram lá, os médicos já foram pensar e dar antibiótico e tudo mais. E eu lembro que nesse momento eu fiquei só no quarto. Minha mãe e meu pai decidiram ir para casa pegar roupa e a Fernanda foi resolver outra coisa, os médicos foram embora. Eu lembro que eu fiquei sozinho no quarto. Eu quero refazer a cena. E eu fiquei sentado naquela cama, na cama do hospital, aquele lugar frio, aquele lugar sem quadros coloridos na parede, né, aquele quarto de hospital mesmo. E eu me senti pela primeira vez, de uma forma muito marcante, de uma forma muito forte, solitário, sozinho, amedrontado mesmo. Eu tinha ali por volta de 16 anos, mais ou menos. E eu estava com muito medo, sei lá, medo, né? Doente, com medo e garganta inflamada. E eu, literalmente, irmãos, eu senti o Senhor Jesus sentando do meu lado. Eu não quero fazer disso nada místico e dizer assim, olha, quando você for para o hospital, espere, perceba a maca afundando do lado, assim, Jesus sentando do seu lado. Não estou querendo dizer isso, eu quero dizer que Ele, naquele momento, me visitou e sussurrou aos meus ouvidos, Emanuel, você não está só, eu estou contigo, Deus conosco, Deus não me abandona. E na minha história, Ele acha uma forma de me lembrar daquilo que é plano eterno. É para além da minha história. É para além daquilo que é a situação. É o que Ele fala para Acais aqui. Acais, aquilo que você está passando agora, a opressão dos seus inimigos. Eu gostei de ficar sentado aqui, vou pregar daqui, tá? Acho que vou ter essa ideia daqui para frente, sentar aqui, colocar a perninha balançando, um balanço aqui, de lá de cima até aqui. E aí Deus diz assim, olha, Acais, não se trata da tua história, não se trata da situação. Eu estou fazendo algo em toda a história, eu estou fazendo algo na história da redenção da humanidade. E eu estou aproveitando a tua história nessa história. Você está vivendo algo e você é da dinastia de Davi, então eu vou preservar, porque eu não fiz promessa para você, eu fiz promessa para ele. Quem era meu amigo e quem era homem segundo o meu coração era Davi. E eu fiz um pacto com ele, uma aliança com ele. E eu não abro mão dos meus pactos, das minhas alianças. Eu sou o primeiro a cumprir. Então, se acalma, porque eu prometi para Davi. Você está no processo. Se você quiser aproveitar e se alegrar e curtir a viagem, porque é isso que Deus nos chama a fazer. Na história da humanidade, Deus está fazendo coisas incríveis. E a gente decide fazer parte dessa história ou não. A gente decide fazer parte da história que Deus está fazendo no mundo, incluindo a nossa história, dizendo, Deus,
Conta comigo. E é por isso que eu dei o título dessa mensagem, que o Emanuel conta com você. Porque o mesmo fenômeno acontece com a gente hoje. O Espírito Santo continua agindo da mesma forma que ele continua nos encontrando no meio do caminho, na nossa história, preparando o nosso coração para nos tornar disponíveis para Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Decore isso. O Espírito Santo nos torna disponíveis para a história de Deus. Na nossa história, Deus quer juntar. Tem um livro muito lindo do Max Lucado que fala sobre isso. A história de Deus e a minha história. O quanto que Deus quer combinar as duas coisas. Deus quer fazer um movimento, uma situação linda na história do mundo, e Ele conta com a tua história, com a tua vida, com os teus dons, com a tua família, com as oportunidades, com a tua sensibilidade. E aí você ou viaja e aproveita Deus fazendo história com a tua história, ou então você acha que, na verdade, tudo se trata da tua história. Eu estou doente, eu estou solitário, eu estou sem emprego. Ok, você tem todo o direito de ficar com medo. Mas Deus está escrevendo uma história muito maior. Deixa Ele resolver. Deixa Ele te acalmar. Primeiro, o que acontece aqui, se acalma, calma. Você está calmo? Agora eu posso falar. Porque quando a gente não está calmo, gente, a gente não ouve Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, as duas histórias que Jesus acalma a tempestade, a descrição é diferente. A primeira vez que é escrita e relatada, Jesus primeiro acalma os discípulos. Ei, calma. Depois ele acalma a tempestade. Na segunda vez que conta a história, Jesus primeiro acalma a tempestade, depois ele fala para os discípulos se acalmarem. Sabe por quê? Porque às vezes na vida, no mundo, nas aflições, nas tribulações, Deus primeiro acalma a gente para acalmar a tempestade. Como aconteceu com José. José, tá em pânico, né? Sua namorada está grávida. Estão pensando o que de você? Estão pensando o que dela? E aí, apesar da nossa reputação, apesar da nossa segurança, porque se descobrem que Maria está grávida e não é de José, sabe o que acontece com ela? Apedrejada. Mas em tudo isso Deus resolve, em tudo isso Deus sustenta, segura, manda mensagem. Não tinha o WhatsApp naquela era, né, naquele tempo, então ele manda anjo, manda o Espírito Santo, manda os pastores, manda todo mundo anunciar, e hoje o Egito vai anunciar. E é muito lindo porque, se você vai ler Mateus capítulo 2, é um bom treino para você essa semana, ler Mateus capítulo 2. É o momento que mais tem palavras a respeito do cumprimento da promessa. Aconteceu isso porque Oséias tinha dito. Mateus capítulo 2, depois você lê lá. Aconteceu isso porque Miqueias tinha dito. E até a parte do musical, vou estragar um pouco o prazer aí, do momento, vou contar uma partezinha, que Deus de novo fala, olha, José, pode voltar, porque vocês conhecem a história, né? Ele está ali, o rei, o Herodes, fica com medo de perder o trono, mais uma vez um rei com medinho, e aí o Senhor diz para José, vão para o Egito, fiquem lá um tempo, e eles vão para o Egito, e depois de um ano, o anjo fala com ele de novo, e eles voltam, e essa volta de José, Maria, Jesus, do Egito para Israel, é o cumprimento de uma profecia. Todos os detalhes, tudo está direitinho no plano de Deus, tudo está encaixadinho. E eles vão para Israel e pensam em ficar por lá, mas Deus também orienta, não, aqui é ainda muito perigoso. Vão para a Judéia.
Lá na Judéia tem uma cidade chamada Nazaré. E também isso é cumprimento, porque diz que o Filho de Deus, que o Messias seria nazareno. É muito louco perceber os detalhes, a sofisticação dos detalhes. O quanto que Deus está dizendo o tempo todo, eu cuido, eu coloco o anjo, eu estou dizendo na história o tempo todo, Deus está com você, Emanuel, e todas as vezes que faltar, toda vez que você estiver em desespero, toda vez que você estiver em crise, toda vez que a alma estiver muito amarga, muito duro enfrentar a situação, lembre-se, Emanuel, Deus está com você. Lembre-se, Deus está com você. A presença. Ele pôs em você o nome dele. Então não tem como ele te perder. Sabe aquela criança que tem um crachazinho na lancheirinha, na mochilinha? O pai coloca o nome lá, para não se perder, alguém achar e ligar para o pai. Então Deus pôs o nome dele. Isso significa, santificado seja o teu nome. Deus pôs o nome dele em você. Deus conosco. Com quem? Nosco. Então, dentro do nome de Deus, se você escrever Deus, está o eu. Claro que Deus é um título. O nome do nosso Deus não é Deus, é Iavé, é Jesus, nosso Senhor Jesus. Mas dentro do nome de Deus, Emanuel, tem lá, Deus com você. Você está dentro do nome de Deus. Você está no plano de Deus. Deus tem um plano para o mundo e Ele conta com você. Se você quiser fazer parte dessa viagem, é só perceber os sinais, só perceber os movimentos, perceber os anjos. Semana passada, um anjo me abençoou. O anjo aqui, na real, foi uma pessoa mesmo. Uma pessoa me abençoou, não sei como ela soube, e decidiu me dar um presente. E me deu um presente no secreto, sem ninguém ver. Olha, está aqui, ó, Deus mandou. Eu não sei porque eu estou te dando, mas você sabe porque você está recebendo. E hoje de manhã também cheguei aqui na igreja, outra irmã chegou uma cesta e me deu, olha, está aqui, ó. Sabe o que quer dizer isso para mim? Emanuel. Deus está com você. Não perca a fé, não desanime. A situação que você está vivendo é difícil, mas a Virgem dará à luz a um filho e ele se chamará Emanuel. Deus conosco. O tempo todo a tua história tem a ver com o que Deus é e não com o que você é. O problema é que na história a gente começa a desanimar porque a gente começa a olhar para aquilo que falhou. Até uma frase que eu costumo dizer, não permita que aquilo que está errado com você pare de enxergar e pare de adorar aquilo que está certo com Ele. Com Ele está tudo certo. Deus vai muito bem, obrigado. O plano dele está intacto. Apesar de nós sermos bem atrapalhadinhos em ajudá-lo, o plano dele continua sendo se revelar como o Deus presente. Deus que não fica no trono, mas um Deus que desce, um Deus que se humilha, que toma forma de homem, um Deus que é menino, que é bebê, que é um feto, um Deus que vai ao mais diminuído, desculpa a redundância, no patamar mais inferior, mais para baixo que alguém poderia ir como Deus. A minha oração, meus queridos, é que nesse Natal você olhe para os sinais de Deus se mostrando Emanuel na tua vida. Quanto que Ele te preservou, quanto que Ele está escrevendo uma história com a tua vida. A Bíblia mesmo diz isso, Deus está escrevendo uma história com a gente. Vocês são cartas vivas. Ah, pastor, mas esse lance de fazer árvore de Natal, será que é isso mesmo? Será que nós evangélicos deveríamos montar a árvore de Natal?
Eu não sei por que você tem dificuldade com isso, meu irmão, porque a Bíblia começa com uma árvore e termina com a mesma árvore. A árvore da vida. A Bíblia está cheia de árvores. Jesus disse, eu sou a videira. A Bíblia tem árvore o tempo todo. Não é paganismo, não tem a ver com paganismo, tem a ver com uma árvore. Quem criou a árvore foi Deus. Então, Lutero fazia isso, Lutero enfeitava a árvore de Natal no quintal dele. E aí a árvore vira um sinal. Em vez de ser um sinal pagão, não, parece que é a Nossa Senhora lá, aí tem uma estrela, tem a coroa. Não, para de viajar na maionese. Não é Nossa Senhora, é o nosso Senhor. É Ele que está na história, transformando a tua história na história dele. É Ele que na história está deixando os sinais, os recados. Estamos o tempo todo rodeados, a Bíblia diz isso, rodeados por uma nuvem de testemunhas. Deus é esse Deus generoso e conosco, que nos dá o tempo todo sinais da evidência da presença, da sua generosidade mesmo, o tempo todo nos cercando. Então, nesse Natal, não tenha medo de adorar o Senhor, de proclamar o Senhor, de enfeitar a sua casa, não tem problema. Só não vai chamar o seu Senhor de Papai Noel, né? Só não vai achar que é isso. Isso é uma manobra capitalista, é outra discussão. Mas o Natal é a presença de Jesus dizendo, eu estou com vocês todos os dias. Palavra de Jesus. O coral da igreja hoje vai lá no hospital dizer a mesma coisa. Ei, o Emanuel chegou. Está aqui. O teu choro, a tua dor, a tua crise, a tua história não está desapercebida. Ele faz questão de te lembrar que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Deus presente, que Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Não fique fora daquilo que o Espírito Santo está fazendo, nos tornando disponíveis para que o Natal continue sendo celebrado, nos tornando disponíveis para que o Senhor Jesus continue sendo adorado como nosso Deus conosco, como nosso Deus Emanuel. Vamos orar? Pai, nós nos rendemos, nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua bondade, o Teu jeito, Senhor, tão lindo, tão sofisticado, tão superior de nos impressionar com a Tua presença. Ó Deus, todas as vezes que nós precisarmos de um ombro amigo, ou nos sentirmos solitários, que o Teu Espírito Santo, que convenceu José, que convenceu Acais, também convença o nosso coração. Todas as vezes que nós chorarmos, Senhor, que o Teu Espírito Santo enxugue as nossas lágrimas. Todas as vezes que um diagnóstico, uma notícia vier nos assombrar, vier nos assustar, que o Senhor use o Teu Espírito para dizer para a gente, acalma, eu estou tomando conta da história. E nos lembre mais uma vez, Emanuel, 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 Deus está conosco. Não há o que temer. Se Deus é por nós, o que será contra nós? Quem pode nos vencer? O que pode nos assustar? Que nesse Natal, Senhor, o Senhor use a história de cada um aqui para a Tua história. Que o Teu Espírito Santo nos transforme ainda mais disponíveis para a Tua história. Que assim como foi com Maria, como foi com José, como foi com Acais e com tantos outros, o Senhor continue nos lembrando que a história da nossa vida tem a ver com o Teu plano, tem a ver com os Teus propósitos. E se por algum momento, algum instante, o Teu propósito é nos apagar, nos fazer transportar daqui para o Teu reino celestial, se a nossa morte um dia seja a resposta para a Tua história no mundo, que assim seja, Senhor. Que a gente seja como um pavio que queima, que se gasta, que ilumina, assim como o Senhor mesmo disse que vocês são a luz, nós somos mesmo, nós queremos ser essa luz cada vez mais,
mostrando a Tua luz, mostrando a Tua presença, e nos queimando, nos gastando todos os dias da nossa vida para o Senhor. Recebe nosso louvor, Pai, a nossa adoração, pois fazemos isso no nome do nosso Emanuel, do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé.